Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, meninas, mulheres. Amém. Uma boa noite a todas, todos. Paz e a graça de Jesus aos irmãos e irmãs que estão aqui, que estão longe, que estão ao vivo e também que não estão hoje. Porque a gravação é ouvida, Deus sabe quando. Então, nesse quando, que Deus encontre você aí também. Amém. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus a partir do profeta Isaías, no capítulo 6. E eu disse que queria oferecer imagens, testemunhos, ideias, numa espécie de uma colagem sobre santidade, na expectativa, no desejo de gerar no seu coração e no meu uma resposta para Deus a respeito de santidade. O que é viver em santidade no mundo como o nosso? O que a Bíblia nos ensina sobre santidade? E hoje à noite eu leio o profeta Isaías no capítulo 6, e peço que o Espírito de Deus nos guie a toda a verdade. Amém. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e sublime, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima de Deus, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas logo um dos serafins voa até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Na tradição de Israel, Deus é santo, 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 e o Deus de Israel disse ao seu povo: sejam santos porque eu sou santo. A experiência da santidade de Deus equivale a uma vida de santidade. Mas que experiência é essa? E que vida de santidade é essa? A Bíblia Sagrada é um livro de arquétipos. Com isso, quero dizer que acredito que as personagens da Bíblia Sagrada, elas são figuras históricas, mas elas também são arquetípicas, isto é, elas nos representam, elas nos simbolizam. Nós somos elas. E elas são também nós. As experiências da Bíblia Sagrada são experiências que são, sim, particulares. De Noé, de Abraão, de Moisés. São experiências
de Davi. Mas também as experiências desses homens, dessas mulheres da Bíblia, são nossas experiências. Nós nos enxergamos nelas. Elas são experiências que, embora sejam particulares, históricas, localizadas no tempo e na vida de uma pessoa, são experiências que se repetem, se renovam constantemente. Eu me lembro de ter ouvido a explicação de qual é a diferença entre uma notícia e um conto de fadas. Uma notícia é um fato histórico que não se repete nunca mais. Mas o conto de fadas não é um fato histórico, mas se repete todo dia. Não existiu uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho e um lobo mau que comeu a vovó. Mas todo dia uma menina de fita vermelha sofre abuso de um lobo maldito. A Bíblia Sagrada é a mistura dessas duas dimensões. Porque a Bíblia Sagrada registra fatos históricos, mas fatos que se repetem todos os dias. Não necessariamente da mesma maneira, mas se repetem todos os dias. Por isso é que acredito que Isaías me representa, eu estou nele, eu me vejo nele, ele fala de mim. E gostaria muito que você percebesse que ele fala de você também. E que a experiência de santidade de Isaías é uma experiência que pode ser nossa, ou que na verdade é nossa. E essa experiência de Isaías, eu a li com 3 momentos muito significativos. E 3 momentos que todos nós vivemos, devemos ter vivido e talvez viveremos ainda. O primeiro momento é do êxtase, do arrebatamento. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor dos Exércitos. Eu vi os céus abertos, eu vi Deus assentado num alto trono. Eu vi seres angelicais em volta do trono de Deus, exaltando a santidade de Deus, o santo, santo, santo. Eu vi. E isso foi maravilhoso, foi extraordinário. Esta foi uma experiência que eu gosto de chamar de uma experiência de alumbramento. Uma experiência de maravilhamento, de encantamento. Alumbramento é esse contato com uma realidade tão maravilhosa, tão extraordinária, que nos arrebata, que tira o nosso fôlego, que faz sumir a nossa voz, que nos fogem as palavras, a gente fica simplesmente arrebatado nas emoções, no entendimento, a gente se maravilha, fica alumbrada. O Isaías tem uma experiência de alumbramento. Ele entra em êxtase diante da sua visão espiritual. Esta experiência de Isaías, ela se repete de diferentes maneiras. Por exemplo, Moisés, quando está andando pelo deserto e ele vê a sarça incandescente, ele tem uma experiência de alumbramento. Ele tem uma experiência de encantamento, porque ele vê algo extraordinário. Pedro, quando está diante de Jesus e se depara com a maravilha de Jesus e se encanta com a sua fala, se maravilha com o seu poder, se ele fica extasiado com a manifestação da autoridade de Jesus, então Pedro cai de joelhos diante de Jesus e diz: afasta-te de mim. João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, quando ele tem a visão de Jesus, o Jesus glorificado, diz a palavra de Deus no Apocalipse capítulo 1, que ele cai como morto. É esse arrebatamento, esse encantamento. É quando você é levado
para um outro estado de consciência. E quando você percebe que existe, para além das paredes do universo, uma realidade que você não consegue nominar, que você não consegue identificar e que é maravilhosa, extraordinária e tira o seu fôlego e tira o seu pé do chão. Eu me lembro de ter ouvido a voz e a história de um homem que marcou um encontro com a mulher que ele amava em Copacabana. E ele disse que foi no cair da tarde. Ele conta como verídica essa história, esse homem. Que era um cair da tarde, um pôr do sol. E ele marcou esse encontro com essa mulher, que na verdade era ex-esposa. Você marcar encontro com ex-esposa em Copacabana, no cair da tarde, com o pôr do sol, e apaixonado por ela, e ela aceitar e encontrar você. Então foi isso que ele está contando. E ele disse assim que ele estava aqui olhando e vinha ela de lá, o sol atrás se pondo, e ela veio com um véu preto que voava, esvoaçava, transparente, translúcido, e veio na direção dele e foi se aproximando. E quando foi chegando perto dele, ele disse que foi dando passos para trás, porque aquilo era extraordinário. Ele foi sendo arrebatado, e olha a expressão que ele usou. Naquele momento em que ela se aproximou de mim, eu dei passos para trás e eu colei na parede do universo. E eu percebi que ou eu pulava para uma experiência de amor radical, ou não valia mais a pena viver. Isso é alumbramento. Está colado na parede do universo e você sabe que dali ou é uma experiência absoluta de transformação da sua vida, ou é melhor não viver mais. Bom, esse homem teve com uma mulher. Isaías teve essa experiência diante de Deus. Ele disse: eu parei. E eu sabia que dali, ou eu me entregava para aquela santidade, ou eu dissolvia. Ou eu me deixava absorver por aquilo, ou eu simplesmente deixaria de existir. Mas aquilo era tão maravilhoso, tão encantador, tão extraordinário, tão sublime. Porque Deus, a gente não tem nem palavras para falar, por isso Ele é o inominável, Ele é o sem nome. Aquilo era tão maravilhoso que eu tive a sensação de que eu iria deixar de existir mesmo. E eu não sei se você já teve essa experiência com Jesus. Talvez você diga assim: pastor, desse jeito aí, dramático do jeito que você está falando, acho que eu não tive. Bom, o Saulo de Tarso teve. Ele disse que estava na estrada a caminho de Damasco e num determinado momento foi envolvido por uma luz e caiu ao chão e caiu cego. Absolutamente cego. Esse é Saulo. E de lá, do meio daquela luz, a voz de Jesus se pronunciou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Bom, eu penso que isso é arquetípico. O nosso encontro com Jesus é mais ou menos assim: no ano em que morreu o rei, eu vi. Como é que você descreveria o seu encontro com Jesus? Foi em que ano? Em que ano você viu? Se você não vai datar, em que circunstância? Em que momento? Quando foi que a consciência de Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo, se manifestou sobre você? E que você o invocou como Deus da sua vida? Em que você caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu? Quando foi? Quando foi que você colou na parede do universo e percebeu que dali para trás ou era o colo de amor de Jesus ou era a morte? Quando foi?
Nossa experiência com Jesus tem um momento da nossa vida em que Jesus se torna o nosso Deus. E Ele se torna a nossa paixão, a nossa razão de viver, de existir. A gente se entrega para Ele, se dá para Ele. E é por isso que tem gente, como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Eu me encontrei com Jesus, o amor de Cristo veio e me constrangeu de tal maneira que eu sei que Ele morreu por mim, eu morri com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. É essa experiência com Jesus. A Bíblia fala que isso é nascer de novo, é passar da morte para a vida, das trevas para a luz. Não sei como é, dá um jeito aí de falar. É assim, ó, no dia tal, Jesus veio e me pegou e me abraçou, me acolheu. E quando isso aconteceu comigo, eu tive uma profunda convicção de que eu era pó e cinza, que eu era nada. Eu vi o meu tamanho, a minha pequenez. Eu vi a minha inadequação, eu vi a minha sujeira, a minha imundície, eu me senti inadequado, indigno, aquilo foi maravilhoso, foi sublime, eu falei assim, não é possível, eu não mereço isso. Você fica constrangido com a manifestação da graça, do poder, da bondade, do amor, do perdão, da misericórdia de Deus sobre você. Aí você cai ali e diz assim, eu não quero nem olhar. Porque esse é o segundo momento. O primeiro momento é um alumbramento. Mas o segundo momento é você se encolhe. É assim que a Bíblia fala das pessoas que se encontraram com Deus. Caem como mortas. E a primeira fala do Deus que se revela e que se manifesta é: não temas. Não temas. Não tem banalidade diante de Deus. Não temas, a gente é cheio de um profundo temor diante de Deus, da manifestação e da revelação de Deus para nós. Não temas. É assim com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Jesus transfigurado, glorioso diante deles. E Jesus se dirige a eles dizendo: não temas, não tenham medo. Quando Jesus vem andando por sobre as águas, eles ficam assombrados, assustados, alumbrados. E Jesus diz a eles: não tenham medo, não temam, sou eu. E aí a gente se sente inadequado, mas a palavra de Jesus vem para nós e nos chama, nos convida, nos acolhe, nos abraça. O anjo vem e toca a nossa boca. O anjo vem e toca a nossa alma, toca a nossa ferida, toca a nossa dor, toca a nossa vergonha, toca a nossa culpa. Toca em nós onde ninguém havia tocado, ou onde alguém havia nos tocado para nos ferir, nos agredir, nos machucar, abusar de nós, nos violentar. É ali que a graça de Deus vai tocar. Mas depois, Deus diz: e quem enviarei? Quem há de ir? Isaías diz: eu vou. Eu me lembro o meu professor, o meu pastor, dizendo, na minha adolescência ainda, que quando Deus pergunta para Isaías: quem enviarei? Quem vai por nós? O Isaías poderia ter respondido: desculpa, o senhor que é Deus não sabe, eu que vou saber. Mas o Isaías sabe que é uma pergunta retórica. O Isaías sabe quem vai partilhar isso, senão quem o experimentou. Quem vai testemunhar o que viu, senão quem o viu. Quem vai repartir? Quem vai contar essa história, senão quem a viveu? E a partir desse encontro, esse alumbramento, esse encantamento, a partir desse abraço, dessa cura, dessa libertação, dessa restauração, dessa comunhão com Jesus, a nossa agenda muda.
Porque a partir de então ele passa a viver em nós e nós começamos a reparti-lo em tudo que fazemos, no nosso jeito de ser, de viver. Esse me parece ser o normal. Talvez, de fato, aquele homem que contou a história da mulher que vinha com o véu na sua direção, a mulher da sua paixão, do seu amor, talvez esse homem tenha encontrado, de fato, a melhor metáfora para o alumbramento, porque a Bíblia fala isso, não é? Que Deus é o marido de Israel, a nação de Israel é a sua amante, a sua namorada, a sua esposa. E Jesus, no Novo Testamento, é o marido. E a igreja é a noiva, é a sua mulher, é a sua amada. E essa nossa experiência com Deus, ela passa por essa dimensão do amor, da conjugalidade. E essa experiência de encantamento com Deus, eu acho que o próximo disso que nós experimentamos é estar apaixonada por alguém. Esse arrebatamento da paixão. Se encantar por alguém. Ficar perdidamente apaixonado por alguém. Ou como diz a nossa expressão popular, a gente nasce, cresce, fica bobo e casa. Esse estado de alumbramento é o estado do fica bobo. Perde o fôlego, dá taquicardia, soa, transpira na mão, não sabe o que fala quando encontra, fala bobagem, depois fica dizendo, por que eu fui falar aquilo? Perde a voz, enfim, derruba o café, a gente fica bobo. E nesse estado de arrebatamento, a gente faz coisa que de cara limpa a gente não faria. A gente assume compromissos que de cara limpa a gente não assumiria. E a gente radicalmente se doa, se dá, se entrega, quase que sem pensar. E essa entrega é uma entrega em que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo, por causa dessa paixão, por causa desse alumbramento, por causa desse encantamento. Jesus fala disso, que o encontro com o reino de Deus é mais ou menos assim. É como um mercador de pérolas, que quando encontra pérola de grande valor, ele vende tudo para comprar aquela pérola. Ele abre mão de tudo, de absolutamente tudo, porque ele fica obcecado. É aquela pérola ou nada. É aquela pérola ou eu prefiro não existir e não viver mais. É isso. Jesus conta a história do homem que encontrou um campo e descobriu que no campo tinha um tesouro enterrado. Ele vai lá e vende tudo para comprar aquele campo por causa do tesouro. Tudo, abre mão de tudo. Só que isso acontece quando a gente está apaixonado. Apaixonado, a mulher fala, você pode me buscar no aeroporto às 5 da manhã? Você vai às 3. Você fica olhando lá, acompanhando o voo, se já chegou, se não chegou, o portão de desembarque, o terminal, você fica olhando no relógio, vendo no celular, você está ali, você já nem dormiu, porque ela vai chegar. Depois de 31 anos de casado, que nem eu tenho com a Silvia, se ela falar, você pode me pegar no aeroporto às 5 da manhã, eu falo, já ouviu falar em táxi? Uber. Porque são 30 anos de casado. Eu vou dizer para ela, desculpa, querida, aquilo que eu fazia por você quando eu estava apaixonado, eu fazia porque eu era bobo. A gente já casou. A gente já teve filhos, a gente já criou filhos, a gente já casou os filhos. E se ela pergunta para mim assim, mas você não está apaixonada por mim? Eu digo, oi? Claro que não. Claro que eu não estou apaixonado por você, nós estamos casados há 30 anos, criatura. Eu não estou apaixonado por você. Aquilo que eu fazia apaixonado por você, era no tempo do alumbramento.
Eu estava sem fôlego de te ver. Agora eu te vejo já todo dia, 30 anos seguidos. Aquilo eu estava num estado de encantamento. Nenhum pedido seu era exagerado. Nenhum sacrifício meu por você era demasiado. Porque eu estava apaixonado. Os meus pés não estavam no chão. Eu não estou mais apaixonado por você. Eu te amo. É diferente. Eu te amo. Amor é diferente. Não é paixão. Porque a paixão acaba. O alumbramento passa. Os neurocientistas, eles dizem que a paixão dura entre 30 dias e 8 meses. Pensa isso. Meu Deus do céu. 30 dias e 8 meses. Se você vê um casal assim, que está casado há uns 20 anos, e eles estão que nem dois pombinhos, aí tem. Tem um homem culpado, porque é muito gentil com a mulher de 30 anos de casado. Tem um homem que quer pagar de marido exemplar e perfeito. Tem uma mulher que quer pagar de rainha. É muito, funciona. Oh, para, isso é coisa de adolescente. Isso é coisa da paixão. Pode ser, inclusive, que você pega os dois de pombinhos, e aí você diz assim, não diz que você é educado e educada, mas você diz, isso passa, hein? Porque, de fato, ao longo dos meus 30 anos de casado, eu já me apaixonei e me desapaixonei pela minha mulher várias vezes, mas nos 30 anos de casado que eu tenho, 31, a maior parte do tempo que eu sou casado, eu não sou apaixonado por ela. Mas eu agradeço a Deus de ter a bem-aventurança de viver o que o poeta, profeta Lulu Santos disse que pode acontecer com as pessoas, aconteceu comigo. O Lulu Santos disse assim, versículo. Eu quero crer no amor numa boa e que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Porque tem gente que é viciada em paixão. Tem gente que é viciado em ficar apaixonado, ficar apaixonada. Não realiza a força da paixão. Não experimenta o amor. Não experimenta a entrega. Não experimenta as vísceras, não experimenta as angústias de uma vida comum. Quando chega no desapaixonamento, quando começa a ficar sacrificial, não é mais da vontade de Deus, eu estava orando. Não é mais da vontade de Deus. Porque agora, eu percebo que você tem demandas para comigo, e para estar com você, há algumas mudanças que eu tenho que fazer na minha vida. E como eu já não estou tão assim bobo diante de você, eu não estou mais a fim de fazer mudança nenhuma, não. E eu percebo que eu tenho demandas para com você que você não realiza. Então eu vou ter que te perdoar, eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas por você, pela nossa relação, pela nossa família, pela nossa casa. Eu vou ter que renegociar toda a minha agenda numa relação de amor, e eu vou ter que crescer como homem e deixar de ser menino. Eu vou ter que deixar de ser adolescente. Eu vou ter que deixar de ser egoísta, egocêntrico. Eu vou ter que deixar de realizar todos os meus desejos e todas as minhas vontades. Eu vou ter que me tornar homem. Eu não quero me tornar homem. Eu quero ficar apaixonado, 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 e pulando de paixão em paixão em paixão, de cama em cama, de cama em cama, sem realizar a
força que um alumbramento, um encantamento, um apaixonamento traz e que se chama amor. Com Deus é a mesma coisa. Quando você se converte, quando Jesus entra na sua vida, você fica maravilhado, maravilhada, você chora, você se encanta, você canta louvor o dia inteiro, você devora a Bíblia, você vai na reunião de oração, você vai no grupo, aí você está encantado, você fala de Jesus para as pessoas, você fala para a sua família, você fala no seu trabalho, parece que você se tornou vendedor da Herbalife, só que é Jesus. Aí você vai, Jesus, é Jesus, é Jesus. Aí você briga com todo mundo, você termina noivado, você rompe sociedade, você confessa pecado, você pede perdão pro cunhado, você vai, quebra os discos do Beatles, do Rolling Stones, você quebra tudo. Aí isso passa. Passa porque dura de 30 dias a 8 meses, tá ligado? Passa. Por isso, você se converter, não quebre nada antes de 8 meses. Não rasga foto, não arruma confusão, fica na sua, deixa Jesus abaixar a poeira e aí vai dar tudo certo. Mas passa. Aí você vê que aquela igreja maravilhosa não é tão maravilhosa assim, que aquele apóstolo maravilhoso não é tão maravilhoso assim, que as orações que você faz, elas não foram tão respondidas, que as pessoas que te amavam e que falavam de Jesus para você de maneira tão legal, que elas, eu vou te falar uma coisa, eu não sei onde Deus encontra tanto filho e tanta filha escroto, mas encontra. E aí está tudo dentro da igreja e você, aí passou a paixão. Passou a paixão. Agora você tem que crescer. Agora não tem mais querubim voando. Não tem mais fumaça de glória. Agora tem você e Jesus, Ele olhando para você e dizendo: deixa eu ir aí mexer onde dói. Deixa eu colocar uma brasa aí. Deixa eu entrar nesse quarto. Falou, mas não tem banda. Falei, mas é nós dois. Agora é uma relação de amor. Agora é uma relação de amor. Eu não quero gente apaixonada e alumbrada. Porque você pega esses homens, essas mulheres da Bíblia, eles tiveram experiências de alumbramento, de encantamento, de maravilhamento, de êxtase. Mas eles se desesperaram da vida. Eles tinham um compromisso de amor com Jesus, porque paixão é um sentimento. Na paixão a gente faz coisas e não precisa de disciplina, de processo, nada, não precisa nem de despertador. Isso é paixão, paixão é um sentimento. Agora, amor é um entranhamento da vida. O amor é quando eu encontro alguém que passa a me constituir. E eu não consigo mais ser alguém sem esse alguém que veio morar em mim. Por isso que a Bíblia fala que o homem deixa o seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e são os dois uma só carne, eles estão entranhados. E a Bíblia fala que o que Deus uniu não separa o homem, não tem divórcio que desliga isso aqui. Se você é uma pessoa divorciado, o seu ex, a sua ex, está aí dentro. Desculpa. Está aí. Mora em você. Se você casou de novo, tem mais alguém aí dentro. Amor é uma experiência de entranhamento da vida, né? Você pode se afastar da convivência. Você pode interromper a relação. Mas o que foi vivido, se você realizou a força de uma paixão e amou, se você fez uma só carne, amou e a sua vida entranhou, aí, está aí, constitui você. Com Deus, é uma aliança que não dá para tirar mais.
E Deus, quando vem para a nossa vida, e Jesus, quando entra na nossa vida, que a gente recebe a revelação de Jesus, e um dia a gente cai de joelhos e fala: Jesus, Senhor meu e Deus meu. Quando isso acontece, Jesus vem para a sua vida, você pode ficar de mal, você pode gritar com Ele, você pode fazer pirraça, você pode não fazer a vontade dEle, mas Ele está aí. Ele está aí. Está aí com você. A santidade é essa consciência de que Jesus está em mim, Ele está aqui. E não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança. Não interessa, Jesus está aqui comigo. Porque Ele veio para mim, Ele se revelou para mim, quando Ele entranhou a vida dEle na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora. Em alguns momentos da minha caminhada com Jesus, eu estou encantado, alumbrado, apaixonado. Voltei a me apaixonar por Ele. Fui no culto da fogueira, no acampamento, foi maravilhoso e tal, e dei uma oferta, e confessei meus pecados, foi ótimo. Só que eu volto, aí tem a segunda-feira, e é amor. A nossa vida com Deus é uma experiência de amor, não é de encantamento, de apaixonamento. Os alumbramentos, as paredes tremendo, a glória enchendo, as lágrimas escorrendo, o júbilo, a alegria, o cântico, o louvor, isso é maravilhoso e alimenta a nossa caminhada. Mas o nosso discipulado com Jesus e a vida de santidade é no day after, é no dia seguinte, é depois que acaba e passa o alumbramento e a nuvem de glória se vai. Agora, eu acho que o oposto do amor, eu falei isso domingo passado, é a indiferença. E houve um tempo na minha vida em que eu achava que santidade, primeiro era eu estar em estado de alumbramento com Jesus. E eu descobri que não era, porque ou eu não sou santo. Porque eu não estou apaixonado por Jesus o tempo todo. E, inclusive, eu estou no culto, eu olho os caras chorando, levantando a mão, eu falo: oxe, beleza, não é comigo. De vez em quando eu choro, mas não é todo domingo, não é toda hora. Eu não estou apaixonado. Então eu achava que santidade era eu estar em êxtase com Jesus. Não é. Da mesma forma que o meu casamento não é eu estar apaixonado pela Sílvia o tempo todo. É uma relação de amor, e numa relação de amor, tem paixão que vai e que volta, e a gente está ali, num compromisso de vida entranhada. Eu achava que santidade, tudo bem, não é eu estar apaixonado por Jesus o tempo todo, mas é eu estar andando na luz aqui o tempo todo, puro, perfeito, fazendo a vontade de Deus, tal. Eu falei, não pode ser isso. Mas eu descobri que amor é isso, o amor tem briga, o amor tem um fight, o amor tem decepção, tem frustração, o amor tem pedido de perdão, tem reconciliação, o amor tem coisa do tipo: deixa eu ficar sozinho, não é nada contigo, é comigo, dá um tempo. O amor tem: olha, você não fez o que eu esperava, você não é tudo que eu queria, desculpa aí que eu também não sou, mas é amor, o amor tem tudo isso aí misturado, e é amor. Amor. E com Deus também tem essa parada daí. Eu descobri que santidade é a gente estar consciente de que Jesus entranhou a vida dele na nossa, e que isso nos define para toda a eternidade. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Não tem outro Deus que eu invoque senão o Senhor. E eu, diante desse amor ousado de Deus, esse amor que não falha, eu estou rendido para Ele.
Nem sempre sou o que devo, nem sempre respondo como gostaria, mas eu estou consciente de que é por Ele, para Ele que eu vivo. Que a minha vida não se separa de Jesus, não tem outro Deus que eu invoque senão Jesus. E se Jesus não me responde, eu não espero resposta de ninguém mais. Se Jesus não me dá, eu não quero de ninguém mais. Se Jesus não me abençoa, eu não quero ser abençoado por ninguém mais, porque é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. A vida dele entranhou na minha no dia em que ele se revelou para mim, e isso define a minha vida para sempre. Eu não sei quanto a você, que noções de santidade você tem ou teria, mas eu queria convidar você, enquanto nós cantamos, a vir aqui à frente e se colocar diante de Jesus e dizer para Ele: Jesus, eu não estou apaixonado por Ti, eu não estou andando como o Senhor diz que eu tenho que andar, e eu estava achando que por isso a gente estava bem distante, mas eu quero reconhecer que o Senhor está aqui. Que a sua vida está entranhada na minha, que eu sou teu, tu és meu. Eu quero declarar de novo que eu te amo, com o meu amor imperfeito, com a minha vida imperfeita, mas o Senhor é o meu Deus. Eu queria falar com você também, que diz assim: eu não tenho fé mais. Por quê? Porque eu clamo e Deus não fala comigo, porque, olha aí que fé. Você tem fé, você clama. É que você está num momento com Deus de estranhamento. Você está num momento com Deus de... Vocês estão brigados. Mas vocês se amam. E sabe por que vocês se amam? Porque você está aqui. Você está aqui. Você sabe que você não pode fugir do amor de Deus por você. Você sabe que não tem outro Deus para você ir. Você sabe que não tem outro lugar para você ir senão Jesus. Então não interessa se você está decepcionado, decepcionada, se Jesus está meio caladão com você, não fez o que você queria. Eu queria chamar você aqui na frente, enquanto a gente canta, e vamos ficar em pé, você saísse do seu lugar e viesse aqui dizer assim: Jesus, eu